Bom dia, turma. Aqui é o professor Perim e sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, no vídeo dessa série, a gente vai falar sobre um tópico que provavelmente devia ter sido o primeiro vídeo dessa série, porque é um tópico muito básico e essencial para você que está entrando no match competitivo, que é o glossário do match competitivo. Isso quer dizer, os termos e as definições dos termos mais importantes que são usados entre o pessoal do competitivo. Esses termos, muitos deles são em inglês e muitos deles a gente pegou emprestado de vários TCGs ou de jogos competitivos digitais no geral. São termos que, se você já jogou esses outros jogos, né, se você já está familiarizado com essa cultura competitiva, muitos deles você já vai saber. Mas se você veio, sei lá, dos board games, se você não tem noção desses termos do competitivo, não se preocupe, eu estou aqui para te explicar todos eles. E, é claro, essa é a minha visão, né, a forma como eu entendo esses termos. Claro que pode haver outros jogadores do competitivo que têm noções diferentes sobre alguns desses termos. Mas vamos lá com a explicação deles. A gente vai começar com pre-game, ou seja, termos pré-jogo, termos que são usados antes da partida, que não tem a ver realmente com a dinâmica da partida em si. Então a gente vai começar com matchup. Matchup é um termo essencial para o Unmatched porque o Unmatched é um jogo completamente assimétrico, então nós usamos personagens diferentes para se enfrentar. E uma matchup é basicamente uma combinação entre dois personagens diferentes que estão numa luta. Ou seja, eu posso dizer que nós vamos jogar a matchup Alice contra Aquiles, ok? Ou eu posso dizer que a gente vai jogar uma matchup Yenenga contra Simba, etc. E aqui eu coloquei entre parênteses também alguns números. O que são esses números? Quando você escuta as pessoas falarem de matchup, muitas vezes elas estão falando da porcentagem de vitória das matchups. Então, eu posso dizer que a matchup Aquiles versus Alice ela é muito boa pro Aquiles. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a matchup, nessa matchup, o Aquiles tem vantagem. E eu posso ser mais específico ainda e falar a porcentagem de vitória. Eu posso dizer que a matchup Aquiles contra Alice é 70-30. Essa é uma matchup 70-30. O que isso quer dizer? Que quando o Aquiles e a Alice se enfrentam, espera-se que a porcentagem de vitória seja, a chance de vitória seja 70% para o Aquiles e 30% para a Alice. Ou seja, mais mastigado ainda, a cada 10 partidas espera-se que o Aquiles vença 7 e que a Alice vença 3. Existe também matchup 60-40, matchup 50-50, que é conhecida como uma matchup even, né, uma matchup justa, em que os dois lutadores estão num nível de poder similar, ou quando os dois se enfrentam é 50% de chance de cada um deles ganhar, e assim por diante. Onde que eu vejo essa matchup, né? Como que eu descubro a porcentagem de vitória de uma matchup? Bom, o ideal seria a gente ter um banco de dados aí de 10 mil partidas, não, 1 milhão de partidas. Mas a gente não tem. Então o que a gente usa para checar, a maioria das pessoas vai nesse site aqui que é chamado Unmatched Club, Unmatched the Club. Você vai clicar aqui em cima em Tools, Ferramentas. Você vai clicar aqui em Matchups. E aí você vai selecionar aqui o herói, vamos colocar Aquiles e vamos colocar aqui no segundo Alice. E ele vai mostrar para mim a porcentagem de vitória de cada um deles. E aqui no meio a gente tem o tanto de partidas que foram computadas para tirar essa porcentagem de vitória. 105 é um número muito baixo, então não confie completamente, cegamente nessa porcentagem. Além de que, é claro, essa porcentagem ela só vai te dar uma noção inicial de qual personagem tem vantagem. É claro que você ainda tem que jogar a partida e a Alice ainda tem chance de vencer, beleza? Mas aqui é para você ter uma noção de qual personagem tem vantagem na matchup. Certo. Falando ainda em matchup, o que é um counter? Um counter é um personagem que tem muita vantagem em uma matchup. Ou seja, é um personagem que quase sempre vence uma matchup, porque ele é counter, ele countera o outro personagem. Quer dizer que ele tem ferramentas que são muito boas em impedir o outro personagem de vencer. Podemos dizer que o Simba, ele é counter da Yenenga. O que significa que o Simba, ele quase sempre vence da Yenenga, porque ele tem ferramentas muito boas que a Yenenga não consegue lidar.
ok? Isso que é um counter. É uma matchup que acaba sendo muito injusta. Draft. Draft é um termo que você vai ouvir bastante no universo de Unmatched, porque draft é a seleção de personagens. Um draft é a forma como a gente seleciona personagens para ter uma partida competitiva de Unmatched. Existem várias formas de você fazer um draft. O que a gente está usando atualmente no campeonato online que a gente está jogando é o Arsenal, que é um tipo de draft, é um tipo de seleção de personagens, mas existem várias outras. Então, sempre que você escuta draft, a gente está falando de seleção de personagens, de alguma forma que a gente vai usar para selecionar os personagens que serão usados nas partidas. Aí a gente tem o Mulligan. Mulligan é uma coisa que, se você vem do TCG, você sabe o que é, mas muita gente que joga Unmatched não sabe que existe no Unmatched, porque não tá no livro de regras oficial. O Mulligan é uma coisa que somente nós do competitivo usamos, e isso a gente usa tanto aqui no Brasil quanto na gringa, em todo lugar, até em partidas de prática, o Mulligan é usado. O Mulligan é uma opção que o jogador tem logo no começo de uma partida, logo após ele comprar a mão inicial dele. Ele pode analisar a mão inicial dele, se ele não gostar daquela mão, ele embaralha ela de volta no deck dele e compra uma mão nova, compra 5 novas cartas. Isso é chamado de Mulligan. Então o Mulligan é essa opção que todo jogador tem quando compra a mão inicial. Você só pode fazer o Mulligan uma vez. E se você fez o Mulligan, você tem que ficar com a sua segunda mão. Você não pode decidir que gostou mais da primeira. Então, fazer um Mulligan ou não é uma habilidade que você tem que treinar também no match. Então, use o Mulligan, inclusive nas suas partidas em que você estiver praticando, e não somente em campeonato. Agora a gente vem para os termos que são relacionados a personagem, é o baralho dos personagens. Começando com passiva. Passiva é um termo que muita gente usa, que se refere à habilidade especial dos personagens. A gente não usa muito, acho que o termo oficial do Unmatched é Special Ability, habilidade especial, que é aquela habilidade que está na carta de personagem. Então, por exemplo, a Medusa, se no começo do turno dela tiver um oponente na zona dela, ela causa 1 de dano àquele oponente. Isso é a passiva da Medusa. É a habilidade especial dela, só que a gente costuma, pelo menos eu tenho o costume de chamar de passiva. Ranged e melee são termos que a gente vai usar do inglês, tá? Que significa range, significa a distância, é um personagem que ataca a distância. Melee, corpo a corpo, é um personagem que ataca corpo a corpo. Só tô trazendo aqui o termo em inglês porque ele tende a ser mais usado entre as pessoas do competitivo. Aí a gente tem agro, control e combo. Agro, control e combo são estilos de baralho ou estilos de personagem. Esses termos, eles vêm completamente do TCG, ok? E eles tentam explicar qual que é a estratégia central daquele deck, né, ou daquele personagem, que o personagem vai usar para vencer. Agro vem de aggressive, agressivo, ou seja, é um personagem que ele precisa matar o oponente antes do jogo chegar na fadiga. Control vem de controle, é um personagem que joga mais lento, ele joga mais para valor, já vou falar o que é valor, tá? Eu vou explicar valor, mas ele é um personagem que ele joga um pouco mais lento, ele sabe que se o jogo demorar um pouco mais, ele vence, então ele precisa que o jogo seja mais longo. No Unmatched, isso é meio que explicado como levar o jogo um pouco para fadiga e tentar tirar o melhor das suas cartas, basicamente. E combo vem de combination, né? Vem de combinação, que é basicamente você juntar vários efeitos, várias cartas que são sinérgicas entre si e que vão criar uma combinação efetiva que muitas vezes pode acabar com o seu oponente num turno só. É claro que no Unmatched isso não é complicado porque a gente só tem 2 ações por turno, então no Unmatched o combo ele acaba sendo interpretado como ganho de ação. Um combo no Unmatched é quando você consegue atacar o seu oponente várias vezes no mesmo turno. E a forma como você faz isso, geralmente, é por ganho de ação. Tá? Então, no geral, na maioria das vezes, a gente interpreta combo como um turno em que você está atacando várias vezes o oponente e você está ganhando várias ações. A gente pode usar também o combo como verbo e dizer que aquele personagem está combando.
ele não vai conseguir combar, ou toma cuidado com o combo e assim por diante. Carta vermelha, azul e roxa, isso é só um nome bem informal que a gente costuma usar para falar sobre ataques, que são cartas que têm o fundinho vermelho, defesas, que são cartas que têm o fundinho azul, e versáteis, que são cartas que têm o fundo roxo. Então, muitas vezes a gente simplesmente se refere pela cor. Eu, por exemplo, falo muito, ele só tem mais 3 cartas azuis no deck dele, quer dizer que ele só tem mais 3 defesas, ou ele só tem 5 roxas, ou você não deveria atacar com uma roxa, você devia atacar com uma vermelha, porque senão você vai ficar sem defesa. Esse é um exemplo numa frase, tá? Então é só nomes informais que a gente usa para se referir ao tipo da carta. A gente também pode usar, é um pouquinho mais incomum, porque a gente usa mais tática, né, ou esquema, para se referir às cartas de esquema, mas às vezes você pode escutar falando amarela, carta amarela. Log. Log tem uma historinha por trás, tá? Um log, ele vem do personagem Pé Grande, que foi um dos primeiros personagens lançados no Magic. O Pé Grande, ele tinha, na época, o maior ataque do jogo, que era um ataque de valor 6, que não tinha texto. Na arte do Pé Grande, né, e no personagem, o Pé Grande ele bate usando um pedaço de árvore. E esse pedaço de árvore, né, tronco de árvore em inglês, se chama log. Por causa disso, porque o ataque de valor 6 dele era o Pé Grande segurando aquele log, né, aquele pedaço de árvore gigante, ficou conhecido no Magic como ataques de valor 6, são chamados de logs. Esse é um termo que está caindo um pouco em desuso, é mais a galera das antigas que usa, até porque hoje em dia a gente tem ataques de valor muito mais alto do que isso, mas se você ouvir aí o termo, ele está atacando com um log, quer dizer que ele está atacando com uma carta de valor, um ataque de valor 6, não necessariamente está se referindo ao Pé Grande em si. Agora a gente vai para alguns termos básicos do jogo. Muitos deles são só termos em inglês que a gente usa mais em inglês que eu quis trazer para vocês. Por exemplo, boost. Boost é reforçar, mas a gente usa mais boost e a gente tende a usar o boost também como verbo no português, dizendo, por exemplo, agora para chegar no oponente ele vai ter que boostar a carta dele. Ou você não consegue boostar essa carta, e assim por diante. Double Maneuver é um termo em inglês que a gente usa para se referir a um turno do jogador em que ele faz 2 ações de manobra. Maneuver é manobra, double é em dobro, né, 2 vezes. Ou seja, em um turno de um personagem em que ele precisou fazer uma ação de manobra 2 vezes, ou seja, ele não usou um esquema, ele não atacou, esse é um turno de Double Maneuver. É um turno em que ele fez um Double Maneuver. Ok? Aí a gente vai para Recursion, ou no português recursão. A gente usa os dois. Mas Recursion ou recursão no Unmatched refere-se a você trazer cartas de volta da sua pilha de descarte geralmente para o seu baralho, mas pode ser também trazer da pilha de descarte para sua mão. É um tipo de habilidade muito forte no Magic, em que você consegue aumentar o tamanho do seu baralho. Você está basicamente fazendo uma recursão, você está trazendo cartas de volta da sua pilha de descarte, ou para o baralho, ou para sua mão. Valor. Valor é um termo complexo de ser definido, tá? Mas, como eu vejo valor é você tentar tirar o máximo de uma carta. Você tentar tirar o máximo do seu efeito e do número que tem na carta. Ou seja, se você está usando uma carta para boostar, para reforçar um movimento, você não está conseguindo valor por aquela carta. O valor daquela carta está sendo muito baixo. Enquanto que, se eu conseguir atacar com uma carta e ganhar o combate, o valor dessa carta está sendo muito alto. Porque eu estou tirando bastante proveito dos números dela. Certo? Então, valor é basicamente isso. Você tentar tirar o máximo, extrair o máximo, espremer a carta para tirar o máximo de valor dela. Beleza? Tem muitos personagens que a gente diz que são personagens de valor. Que são personagens que tendem a vencer o jogo, que eles querem vencer o jogo através dessa forma, tirando o máximo das cartas deles.
Iniciativa e passe são dois termos que são bem complexos, eu não vou explicar aqui, porque eu já expliquei no primeiro vídeo da nossa série, ok? Mas está aí, iniciativa e passe, dois termos fundamentais aí do Unmatched. Eu vou só vou resumir eles em uma frase, caso você tenha visto já o vídeo e só queira um lembrete. Iniciativa é uma condição em que um dos jogadores está a todo momento. Essa condição ela pode trocar de jogador, mas um dos jogadores sempre está sob a iniciativa. E o jogador que está sob a iniciativa, ele precisa ir para cima do oponente para buscar interações de jogo que mudem o rumo do jogo, porque senão ele provavelmente vai perder. Ok? E passe é uma forma de você gastar... É qualquer forma que tem de você gastar uma ação sem comprar uma carta ou ganhar uma ação. Ok? Atacar é um passe, geralmente. E temos várias técnicas também são passes. Se você quiser se aprofundar mais, veja o meu primeiro vídeo dessa série. E interação, o que é uma interação? Interação é quando você joga uma carta e o seu oponente pode, entre aspas, responder ela. Ou seja, no Unmatched, quando você joga um ataque, seu oponente sempre pode defender. Então está acontecendo uma interação. Interação a gente usa para falar sobre como a sua carta de ataque lida com a carta de defesa do seu oponente. Se a carta de defesa do seu oponente cancela o seu efeito e o efeito da sua carta é muito bom, pode-se dizer que você teve uma interação ruim, porque o seu efeito foi cancelado. Agora, se a sua carta ela não tem efeito e ela tem um valor muito alto e você consegue bater bastante no seu oponente, pode-se dizer que essa foi uma interação positiva para você, porque a sua carta lidou bem com a carta do oponente. Então é assim que funciona a interação. Falando em interação, vamos ver termos que têm a ver com interação. Começando com bait. Um bait é um ataque geralmente de valor baixo que funciona para fazer o seu oponente gastar a defesa. Então, se eu acho que o meu oponente só tem uma defesa na mão, eu posso atacar primeiro com um bait, sei lá, uma carta de valor 2, sei lá, o valor 1, um valor baixo. O meu oponente gasta a única defesa que ele tem naquilo e o meu próximo ataque vai ser um valor alto. Porque eu já baitei, né? Baitar vem de enganar, já enganei meu oponente a gastar a defesa mais cedo. Auto damage é dano automático, que significa danos de efeito. Todo dano que não é proveniente de combate no Unmatched é auto damage, é dano por efeito. Então a gente usa auto damage para se referir a danos automáticos. Por exemplo, o Momentary Glance da Medusa é um esquema que simplesmente causa 2 de dano, 2 de auto damage. Blank. Um blank é uma carta que não tem texto, ou não tem efeito. Então, o log, por exemplo, do pé grande que eu estava falando, aquela carta de valor 6, ela é uma carta de valor, ele é um valor 6 blank, ele é um ataque 6 blank. Ou seja, é um ataque de valor 6 que não tem efeito. Muitas cartas podem ser blank em certos momentos do jogo, por exemplo. Se eu tô, sei lá, de chapéuzinho, e eu tô atacando o meu oponente com o caçador à distância, eu tô atacando com o machado dele de valor 4, que vira um 6 se estiver adjacente. Se eu não tô adjacente, eu posso dizer que ele é um blank 4, um blank 4. É um ataque de valor 4, que ele até que tem um efeito, mas para propósito desse combate, ele é um blank. Ele não tem efeito, porque o efeito dele não está sendo ativado, ok? Aí a gente vem para um combo breaker, um termo importantíssimo que muita gente não conhece. O que é um combo breaker? Bom, um combo a gente já sabe o que é. No match de um combo é você querer atacar várias vezes no mesmo turno. Um combo breaker, então, é algo que break, é algo que quebra o combo. O que pode quebrar um combo no Unmatched? Bom, você pode cancelar o efeito do oponente, isso é um combo breaker, ou você pode ter alguma carta que faz você mover ou você ou o oponente. Porque se seu oponente se move para longe, ele não pode mais te atacar. Ou seja, o combo dele está quebrado. Então, um combo breaker é um tipo de carta que vários personagens têm que são muito úteis para você conseguir acabar com um combo no meio dele. Você evitar você ser atacado várias vezes. O melhor combo breaker que tem são efeitos de encerre o turno. Efeitos que encerram um turno são combo breakers absolutos. Um take
Esse é um termo interessante que é bem usado na gringa, que é você não defender um ataque. Então, se você me ataca e eu decido não defender, a gente pode dizer que eu estou fazendo um take. Take vem de tomar, que significa você tomar um ataque sem defender ele. Beleza? Eles usam no inglês o take não como verbo, mas sim como substantivo, né? Então, aqui no português a gente usaria eu costumo usar meio que como você faz um take, ou você take esse ataque. Algo assim. Ping. Um ping é um dano de valor 1. Então, por exemplo, a passiva da Medusa, que a gente estava falando mais cedo, se um oponente começar o turno na zona dela, ela causa 1 de dano, a gente pode dizer que ela pinga o oponente. Ela causa um ping no oponente. Então, ping é qualquer efeito de dano que seja de valor 1, que é o menor dano possível que você pode causar. Feint. Feint é uma carta que em português se chama dissimulação, que é uma carta que cancela todos os efeitos da carta do oponente. Mas por que eu botei o Feint aqui? Bom, primeiro porque é a carta mais comum do Unmatched inteiro. E segundo, nós usamos no competitivo o termo Feint para se referir a qualquer carta que cancela o efeito da carta do oponente. Não somente a carta que se chama Feint. Então qualquer carta que tenha o efeito de cancelar os efeitos da carta do oponente é um Feint. Beleza? E a gente, desculpa, só lembrando, a gente também usa como verbo. Vou feintar essa carta. Ele feintou a minha carta. E assim por diante. Termos tem a ver com mapa. Esses termos vão ser muito úteis porque o meu próximo vídeo dessa série vai ser sobre mapas. Então, bora lá. Primeiro, Trizone ou Trizone é uma zona tripla. É uma zona em que... Desculpa, é um espaço do tabuleiro em que tem 3 zonas no mapa. Então, por exemplo, o Marmoreal, aquele mapa da Medusa clássico lá, que é um castelo lá da Alice, ele tem várias zonas triplas, tem vários espaços que tem 3 zonas naquele único espaço. Uma zona tripla era por muito tempo o máximo que a gente tinha no Unmatched, de um espaço tinha no máximo 3 zonas, mas veio aí o mapa de The Witcher, que agora a gente conhece espaços que tem zona quádrupla. Quadzone, a gente pode dizer. Robin Hood Spot. Esse aqui, que nem o log, ele tem uma história. Qual que é a ideia do Robin Hood Spot? Que muita gente também chama de Marksman Spot. Inclusive, vou até botar aqui pra ficar completinho. Marksman Spot. O Robin Hood, ele é um personagem que ataca a distância. E ele tem uma habilidade em que ele consegue, depois de atacar, se mover. E ele se move 2. O que isso significa? Um Robin Hood Spot a gente usa para se referir a um spot, ou seja, um espaço do mapa, um único espaço do mapa, em que o Robin Hood consegue, daquele espaço, ele consegue manobrar para qualquer espaço do jogo, qualquer espaço que existe, atacar e voltar para aquele espaço central. Ou seja, é um espaço do tabuleiro em que um personagem que ataca a distância e que se move 2, ele consegue atacar qualquer zona que ele quiser daquele único espaço que geralmente fica no centro do mapa. Nem todo mapa possui um Robin Hood Spot ou um Marksman Spot, mas muitos mapas possuem esse Robin Hood Spot. Zone Cutoff. Um Zone Cutoff é quando a gente tem 2 zonas diferentes. Desculpa, a gente tem 2 espaços com zonas diferentes. Então imagina 2 espaços que estão conectados, eles têm uma linha entre eles, só que esses 2 espaços não compartilham nenhuma zona. Isso a gente chama de um Zone Cutoff. Por quê? Se você está num espaço e o seu oponente está adjacente naquele mesmo espaço, ele não está na mesma zona que você, mas vocês ainda estão adjacentes. Isto é um Zone Cutoff. Cutoff quer dizer que existe uma quebra ali de zona entre esses 2 espaços. Um exemplo de mapa que não tem nenhum Zone Cutoff, é muito raro, tá? Nenhum mapa ter. Mas Sherwood Forest é o mapa do Robin Hood,
ele é um mapa que não tem nenhum zone cutoff. Centralizar é um termo que a gente usa para você, quando você não consegue alcançar o seu oponente, nem mesmo com um boost, recomendamos que você centralize. Isso significa que você vai para o centro do mapa. Você vai fazer uma manobra, um maneuver para o centro do mapa, você vai centralizar, você vai ficar lá no próximo turno, você conseguir alcançar o seu oponente. Body block. Body block é um termo quando você tem um ajudante. Quando você tem um ajudante, você consegue colocar esse ajudante entre você e o seu oponente, de forma que o seu oponente não consiga chegar até você. Você está fazendo um body block. Seu oponente está tomando o body block. Quer dizer que você está pegando um body, né, um corpo, no caso o corpo do seu ajudante, e você está colocando na frente do seu oponente. Está bloqueando. Block vem de bloquear. Então você está bloqueando que o seu oponente chegue em você porque você está colocando o ajudante na frente. O pin, ao contrário do body block, ele também é um termo de estado de jogo no mapa, né? E o pin significa que um oponente não consegue fugir. Quer dizer que a gente pode dizer que ele está pinado. Isso acontece quase sempre em espaços que só tem duas conexões. Então imagine um espaço do mapa que só tem duas conexões, e essas duas conexões estão ocupadas por oponentes, às vezes um inimigo e o ajudante dele. Se você está no centro desse espaço, de um do seu lado tem um oponente, do outro lado tem um ajudante dele, e você não tem nenhum efeito que faz você teleportar, né, você conseguir escapar, você está em um pin. Você não consegue fugir. Se você manobrar, você não vai poder se mover, basicamente. Isso é um pin. Você pinar o seu oponente ou ele estar pinado. E por fim, para acabar com o vídeo, a gente vai falar sobre extras. Alguns termos extras que eu não encaixei em nenhuma outra categoria. Primeiro, all-in ou full send. Esse é um termo muito usado na gringa para falar quando um personagem ele não tem mais muito como vencer a partida. Então a única forma dele vencer a partida é matando o oponente, indo pra cima que nem louco, gastando tudo pra ir pra cima na chance de conseguir finalizar o oponente antes de perder o jogo. Isso é quando você tá all-in. Você pode falar que você tá all-in ou você tá full sending. Quer dizer que você está entregando tudo que você tem, gastando todos os seus recursos possíveis para tentar matar o oponente. Isso é all-in ou full send. Letal ou lethal, né? Letal refere-se a quando você tem dano suficiente para matar o oponente. Então, por exemplo, vamos supor que seu oponente está com 2 de vida e você tem um ataque de valor 6 e você tem uma log e você sabe que a maior defesa do seu oponente é valor 4. Se o seu oponente só consegue defender com 4, se você tem um ataque de valor 6 e seu oponente tem 2 de vida, você tem letal. A gente diz que você tem o letal. Quer dizer que você tem uma forma garantida de matar o seu oponente. Você tem uma forma que o seu oponente não consegue escapar. É uma forma de matar ele. Beleza? E aí a gente vai para o último termo, que é bricar ou brick. Brick, em inglês, significa tijolo. E a gente usa no português mais como um verbo, você bricar. A aplicação numa frase, por exemplo, você pode dizer: nossa, perdi a partida porque eu briquei. Ou eu venço completamente essa matchup se eu não bricar. E bricar, bricar significa que você não comprou as cartas que você precisava, basicamente. Então imagina que você está jogando de Sherlock Holmes e você só está comprando tática, só está comprando carta amarela, só está comprando esquema. Você não está comprando defesa. Seu oponente vai para cima, ele te ataca, você não tem defesa, você morre. Você fala: putz, perdi a partida porque eu briquei. Eu só comprei as cartas que eu não precisava. E eu não comprei as cartas que eu precisava. Isso quer dizer que eu briquei. Certo? É isso que temos de termo para hoje. Espero que esse glossário tenha sido útil. Eu esqueci de algum termo? Se eu esqueci de algum termo que você acha que é útil a galera saber, coloca aí nos comentários que eu vou favoritar o seu comentário para todo mundo poder ver e aprender um termo novo aí. Mas
é isso pra aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre mapas. Muito obrigado, galera, e até a próxima.